Nosso podcast irá falar sobre a diferença nos sentidos entre os seres humanos e outras espécies. A diferença nos sentidos entre os seres humanos e outras espécies pode ser observada em vários aspectos, como a variedade, a sensibilidade e a especialização dos sentidos. Cada espécie evolui de maneira a otimizar a percepção sensorial para o seu ambiente e necessidades específicas. Vamos explorar algumas dessas principais diferenças. Agora eu vou falar sobre a visão. Nós, seres humanos, possuímos uma visão trigonomática, ou seja, conseguimos perceber 3 cores primárias. Graças à presença de 3 cores de cores na retina. A acuidade visual humana é bastante boa para detectar detalhes em distâncias médias e próximas. Os cães têm uma visão dicromática, ou seja, percebem-se apenas 2 tipos de cores. E sua visão não é tão nítida quanto a dos humanos. No entanto, tem uma percepção melhor do movimento, especialmente em condições de pouca luz. Agora vou falar sobre audição. Os humanos têm um intervalo auditivo de cerca de 20 Hz a 20.000 Hz. Isso é adequado para a nossa comunicação vocal e a percepção de sons ambientais. Agora eu vou falar sobre outras espécies. Os cães podem ouvir frequências muito mais altas do que os humanos. Isso os torna muito sensíveis a altas frequências, como os produzidos por pequenos roteadores ou até mesmo certos dispositivos eletrônicos. Os morcegos usam a ecolocalização para caçar insetos, emitindo sons em frequências muito altas e interpretando os ecos para localizar sua presa. Os elefantes possuem uma capacidade incrível de ouvir sons de baixíssimas frequências que podem viajar longas distâncias. Isso é usado para a comunicação entre eles e até detectar terremotos. Oi, gente! Agora eu vou falar sobre o paladar humano. O paladar humano é sensível a 5 sabores básicos: doce, salgado, azedo e amargo. Essa escala de gostos auxilia na identificação de alimentos e sua qualidade nutricional. Agora sobre os gatos. Os gatos são incapazes de perceber o sabor doce, o que reflete seu papel como carnívoros estritos. Isso está relacionado à falta de um receptor específico para o doce. Sobre os pássaros, têm um paladar altamente desenvolvido, com a capacidade de perceber sabores mais sutis em frutas, sementes e néctar. Os búfalos ou vacas, muitas vezes esses animais que são herbívoros, têm um paladar mais especializado para distinguir entre diferentes tipos de plantas ou vegetações. Então, galerinha, agora eu vou falar sobre o tato. Para os seres humanos, a pele humana é rica em receptores sensoriais, permitindo a detecção de uma ampla gama de estímulos como pressão, temperatura e dor. As áreas mais sensíveis incluem as mãos e a face. Agora eu vou falar sobre outras espécies. Animais como gatos e roedores têm bigodes altamente sensíveis que ajudam na detecção de objetos e na navegação, especialmente em ambientes escuros ou apertados. Agora falando sobre as serpentes. Muitas cobras possuem sensores especializados como rosetas termosensoriais, que permitem a detecção de calor. Elas também podem perceber
a temperatura de corpo de suas presas, facilitando a caça. O olfato é um sentido essencial para a interação com o ambiente, mas se manifesta de formas diferentes entre humanos e animais, dependendo das suas necessidades. Nos humanos, o olfato é mais limitado e está relacionado ao prazer, como o cheiro de comida ou flores, a percepção de perigos, como gás ou fumaça, e a memória afetiva. Com cerca de 5 milhões de células receptoras, o olfato humano não é vital para a sobrevivência, mas tem um papel importante nas experiências sensoriais do dia a dia. Nos animais, o olfato é muito mais apurado e desempenha funções vitais, como a caça, a comunicação e a detecção de ameaças. Cães, por exemplo, têm cerca de 300 milhões de células olfativas, permitindo-lhes identificar odores em concentrações muito baixas e detectar doenças ou localizar pessoas desaparecidas. Gatos também possuem um olfato apurado, essencial para marcar e caçar. Agora iremos colocar um vídeo explicando o que é o sistema sensorial. O sistema sensorial integra uma parte do sistema nervoso e é formado por um conjunto de órgãos que apresentam receptores sensoriais capazes de identificar e transmitir estímulos. Portanto, a função desse sistema é captar estímulos, tanto do ambiente externo quanto do próprio corpo, e converter em impulsos elétricos, que são encaminhados para o sistema nervoso central. Essas informações são interpretadas e transformadas em sensações, como resposta após o processamento dos estímulos recebidos. São exemplos de tipos de estímulos captados pelo sistema sensorial: o toque, a pressão, a temperatura, as substâncias químicas, a luz e a dor. Os órgãos sensoriais, pele, língua, olhos, nariz e ouvidos são responsáveis, respectivamente, pelos sentidos sensoriais: tato, paladar, visão, olfato e audição. Os olhos são órgãos responsáveis pelo sentido da visão através da recepção de estímulos luminosos. Eles recebem a luz e as informações são processadas na retina, onde se localiza os fotorreceptores cones, que interpretam cores e tonalidades, e os bastonetes, que são sensíveis à intensidade da luz e permitem enxergarmos com baixa luminosidade. O nervo óptico transmite as informações ao cérebro, que processa a imagem que vemos. A pele é o maior órgão do corpo humano e responsável principalmente pelo sentido do tato através da recepção dos estímulos táteis. Existem corpúsculos nervosos na derme, que é a camada inferior à epiderme. Eles identificam a temperatura, são chamados de termorreceptores, toque e pressão, mecanorreceptores, e dor, nociceptores. Alguns receptores e sensações específicas identificadas na pele são: receptores de Meissner, captação de toques leves; discos de Merkel, sensibilidade tátil e de pressão; receptores de Krauss, captação de frio; receptores de Ruffini, captação de calor; receptores de Pacini, identificam estímulos vibratórios; e terminação nervosa livre, captam estímulos mecânicos, térmicos e dolorosos. O nariz é responsável pelo sentido do olfato através da recepção dos estímulos olfativos, e por conta disso percebemos e distinguimos os odores. As células quimiorreceptoras localizadas no epitélio olfativo são capazes de identificar as substâncias químicas presentes no ambiente. A umidade dentro do nariz é necessária para dissolver essas partículas. O órgão receptor do olfato pode variar de acordo com a espécie. Insetos, por exemplo, utilizam suas antenas para captar os estímulos. A língua é responsável pelo sentido paladar ou gustação através da recepção dos estímulos que nos fazem diferenciar os sabores. As células quimiorreceptoras estão presentes nas papilas gustativas e identificam o sabor doce, salgado, azedo, amargo e umami.
O olfato também é fundamental para a percepção de sabores, assim como a saliva que dissolve as substâncias e a temperatura. A água potável, por exemplo, é considerada uma substância insípida, pois não desencadeia nenhuma sensação no paladar. O ouvido é responsável pelo sentido da audição através da recepção dos estímulos sonoros. O som é convertido em estímulos que serão encaminhados ao sistema nervoso central. As ondas sonoras fazem com que os cílios das células ciliadas no ouvido interno vibrem e pelo nervo auditivo encaminha as informações para o cérebro. De maneira geral, o nosso organismo interage o tempo todo com o meio ambiente, através do sistema sensorial, captando os estímulos sensoriais que estão nesse meio e, ao processá-los e interpretá-los, o faz de forma muito particular, podendo nossas percepções serem diferentes dos demais seres humanos. Assim, temos que o sistema nervoso recolhe constantemente um conjunto de informações sobre o estado do meio ambiente em que estamos inseridos, assim como do meio interno do próprio organismo. Essa informação é usada para gerar uma representação do estado interno do organismo e do meio externo, o qual influencia nosso comportamento. Feito por Natália Ferreira Farias, Luísa Burato Mendes, Júlia Ruiz de Oliveira, Letícia Ciongoli de Castro, Emily Pinho Davis.